Olá, eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. No vídeo passado, nós começamos a trabalhar com alguns componentes na interface. Daí nós trouxemos para a interface o componente Label e vimos algumas propriedades principais desse componente, ok? Bom, trabalhamos com o primeiro componente, alinhando ao topo. O texto centralizado, a gente ainda não centralizou o da senha e nem fizemos o alinhamento, porque eu disse que hoje a gente vai trabalhar com um outro componente da nossa paleta aqui, ok? Então, mãos à massa aí, ou melhor, mãos no código. Então eu vou pegar aqui, ó, o componente agora chamado TEdit, ele também pertence à guia standard, ok? Então eu vou clicar no componente TEdit e vou fazer a inserção desse componente aqui. Como é uma tela de usuário e senha, eu vou já trazer um segundo componente aqui, que seria um segundo TEdit. Observa que esses dois componentes que a gente inseriu aqui, eles também pertencem ao objeto form, de uma forma em árvore. Então tem uma estrutura aqui em árvore, ok? Ou seja, eu tenho esse container principal e os objetos dentro desse container. Então vamos lá conhecer as propriedades da nossa edit. Bom, assim como a label, a edit ela também tem um componente de alinhamento, ok? Então, por padrão, esse align aqui ele vem como none e a gente pode fazer o alinhamento exatamente igual a gente fez com a label de usuário. Então, eu posso colocar no topo, posso mudar para o lado direito, posso mudar para o lado esquerdo. Posso colocar como rodapé, que seria o bottom lá embaixo, como client. Aí ele vai preencher exatamente o espaço onde não está sendo usado por um componente que já tem um alinhamento fixo, customizado, ou simplesmente trabalhar com none. Bom, essa edit nós vamos fazer o alinhamento seguindo as propriedades do objeto de cima lá. Então eu vou colocar aqui, ó, o alinhamento como top, ok? E o texto, olha, ele tem uma propriedade exatamente igual à propriedade de texto que a gente tem da label, ó, o alinhamento do texto. Então eu posso ter o texto alinhado à esquerda, o texto alinhado à direita ou o texto centralizado. Nós vamos manter o texto centralizado. Daí nós temos também a propriedade fonte que nós vimos lá dentro da nossa label. Nós também temos uma propriedade fonte aqui dentro. Então, se eu clicar aqui nos três pontinhos da fonte, ou vier por aqui, né, eu consigo fazer a personalização desse componente. Então, eu vou dar um clique aqui nos três pontinhos. Vou selecionar aqui, ó, como Arial. Vou colocar aqui negrito e vou colocar também tamanho 18. E a cor do meu texto aqui, a cor do meu texto eu também vou manter azul petróleo, ok? Vou manter azul petróleo, nada, eu vou trocar para azul marinho. E vou dar um ok. Então, ó, eu tenho um azul petróleo e um azul marinho. Opa, agora nós temos aí uma interfacezinha já começando a sair aí. O que mais que eu tenho de importante nesse objeto aqui? Como esse objeto é um objeto que a gente realmente vai usar ele para receber um determinado valor, nós vamos mudar aqui de forma para o programador utilizar, enxergar dentro do código, o name dele. Então, o name desse cara, nós vamos modificar ele para que ele aceite, para que ele fique fácil, né, de ser identificado dentro da codificação, para que ele aceite uma entrada de valor depois qualquer aí, para que o código consiga interpretar essa entrada de valor e exibir um resultado final aí. Então a nomenclatura que nós vamos usar aqui, como já foi dito anteriormente, uma nomenclatura que a gente definiu para as nossas aulas. Então vou dar o nome de EDT e aí eu vou colocar aqui a referência que essa edit faz parte aí, que seria o usuário, ok? Então eu defini aqui a minha edit como EDT usuário. Observa que ela trocou o nome aqui de apresentação, ó. Ela saiu de edit 1 que tinha e passou para EDT usuário. Se eu vier aqui, ó, eu não tenho uma propriedade aqui chamada caption, igual nós temos
na nossa label e no nosso form. Por que eu não tenho essa propriedade? Porque esse componente ele trabalha com uma propriedade visual que tem o nome de text, ok? Então lá embaixo eu tenho uma propriedade de text. Então eu posso apagar esse texto para ele ficar com a caixa em branco, para que eu possa entrar com valores dentro dela. A gente não vai apagar ainda porque a gente vai conhecer uma outra propriedade aqui para esse cara. Bom, então acabamos de personalizar a nossa fonte e trocamos o nosso nome do componente. Então vamos lá. Agora eu tenho aqui de uma forma visual bem clara. E eu vou procurar agora uma propriedade aqui, ó, chamado charcase. O que seria esse charcase? O charcase é o tipo do caractere que você vai gerar. Se o caractere ele vai ser um caractere que tem maiúsculo e minúsculo, ou se ele vai ser um caractere que vai aceitar somente valores minúsculos, ou se ele vai gerar todos os caracteres totalmente maiúsculos. Isso daí a gente vai conseguir enxergar da seguinte forma. Lowercase é tudo minúsculo, então ele vai permanecer de acordo com o nome que a gente definiu. Mas observa o uppercase, ó. Ele transforma o nosso texto em caixa alta, de forma automática. Ou seja, qualquer coisa que eu digitar dentro desse campo, ele vai permanecer com caixa alta. Vamos fazer um teste aí, ó. Eu vou executar aqui. Isso daqui não se atribui a números, viu? Números não tem número maiúsculo e número minúsculo. Lembrem disso. Então, ó, eu tenho aqui um valor qualquer. Eu estou digitando aqui, ó, o D e o D está saindo maiúsculo. Estou digitando aqui, ó, o D está minúsculo, ó. Vou colocar aqui um I, ó. Observa que eu consigo manter um padrão de nome aqui. Se eu pegar aqui, ó, vou escrever um nome aqui, vou apagar, vou colocar aqui, ó, Ricardo Zanata. Observa que as duas iniciais minhas, elas estão maiúsculo e minúsculo, ok? Então, ó, R maiúsculo, restante minúsculo, Z maiúsculo, restante minúsculo. Vou dar um Ctrl V, ele cola para mim aqui, ó, com o padrão que eu defini aqui no charcase, ou seja, uppercase. Então eu quero que ele gere a caixa alta do meu texto digitado dentro desse campo aqui, ok? Bom, fiz essa alteração, beleza. Só que para o usuário a gente não vai deixar apresentando a interface dessa forma e deter o usuário, né? Para o cara ter que apagar o conteúdo e escrever o usuário dele. O que nós vamos fazer? Daí nós vamos procurar a propriedade text que eu falei anteriormente. Então na propriedade text eu vou apagar o texto aqui para que ele não fique de forma visual. Ou seja, essa propriedade text ela vai ser muito similar à propriedade caption. Por quê? Porque a propriedade text e a propriedade caption elas são propriedades que você utiliza para que o usuário visualize o conteúdo que está sendo apresentado. Como eu não quero que essa caixa de texto ela já venha com valores pré-definidos, eu vou mudar esse conteúdo de dentro dessa propriedade text. Então eu simplesmente apago esse conteúdo. Quando eu compilar a aplicação, eu vou ter aqui uma interface limpa, onde eu vou entrar direto com o meu usuário, ok? Então eu digito o meu usuário e eu já consigo fazer o acesso direto, sem precisar ficar apagando o conteúdo para preencher com o que eu quero. Bom, temos uma outra propriedade também, que é bem interessante da nossa edit, que é o border. Então aqui, ó, ele tem uma borda aqui em volta. Quando a gente compila a aplicação, a gente vai ver que ele gerou uma bordinha acompanhando a cor que a gente definiu. Então, ele definiu um azul marinho lá, ele gera um contorninho em azul. Eu posso tirar essa borda desse objeto. Observe que ele ficou somente um campinho em branco aqui, um retângulo em branco. Isso daqui ele vai se assemelhar bastante com a questão da configuração dos aplicativos para dispositivo móvel. Você não tem bordas em volta dos objetos, né? Então eu vou compilar aqui de novo, você vai observar que ele vai ficar diferente desse item de baixo. Ó, ele tem só uma tarja branca aqui no meio
e é diferente desse aqui que tem a nossa tarja aqui em volta do componente, beleza? Então são algumas propriedades visuais que a gente pode fazer dentro desse objeto para que ele fique de uma forma mais apresentável ao usuário final. Então vamos lá. A nossa label senha, vou fazer agora o alinhamento dela que a gente não tinha feito antes para poder alinhar o objeto de cima, a top. Observa que ele ficou embaixo da minha EDT de usuário, e vou alinhar o texto também de forma centralizada. Perfeito. Vamos fazer a mesma coisa, ó, com a nossa edit. Então vou colocar aqui um alinhamento como top e o justificado aqui desse cara como center. E agora a gente vai procurar fazer as configurações para deixá-la parecida com as propriedades de cima lá. Então ajustamos o alinhamento, alinhamos ao topo. Isso daqui não é obrigatório você fazer, você pode fazer o alinhamento que você quiser, deixar no none, alinhar a interface da forma que você quiser. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu não tenho muita familiaridade com construções de layout, ok? Então, por isso que eu faço o alinhamento tudo ao top e para mim já está ótimo. Então vamos lá para a nossa propriedade da edit agora, que a gente alinhou no top e centralizou o texto. Eu vou direto lá no border, ó, que ele está como single, eu vou mudar para none. E aqui a minha senha, o char case. Bom, a senha eu não vou deixar tudo em maiúsculo, porque dependendo da configuração que você fizer nas regras de negócio da sua aplicação, você pode exigir que o cara digite letras maiúsculas e minúsculas para que a senha seja uma senha com uns padrões aí de segurança um pouco maior. Então, nesse caso, para o campo senha, a gente não vai mudar o padrão da senha. Aqui então, do char case aqui, nós vamos manter o normal para que ele aceite número, letras e números, maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais aí. Mas eu vou mudar a propriedade fonte. Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos de fonte, vou mudar aqui para Arial e vou procurar aqui negrito. E vou mudar também o tamanho e a cor desse cara aqui para azul marinho. Vou dar um OK. Olha que bonito que ficou. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos conhecer uma propriedade que até então a gente não tinha visto no de cima. É uma particularidade de alguns programas aí. Então temos alguns programas que ele possui a tela de login, certo? E essa tela de login, ele faz uma certa validação na estrutura, ou seja, um determinado campo, ele não aceita que você digite letra, somente número. Então, para isso, para não dar bug no sistema, eu vou apagar o texto, ok? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos habilitar nessa edit uma propriedade aqui chamado number only, ou seja, somente números. Então, se eu clicar essa propriedade aqui, ele não vai deixar com que eu digite outro caractere a não ser numérico. Então vamos compilar aqui para a gente visualizar isso daí e ver se realmente ele faz essa instrução aí para nós. Então mandei compilar. Não mandei. Deixa eu clicar de novo, compilando. Agora sim compilou. Esperar carregar. Então, ó, digitei aqui Zanata. Se eu tentar digitar número, ó, caractere inaceitável, tá vendo? Automaticamente ele fala para mim que eu não posso usar o tipo de caractere que eu quero. Porém, se eu digitar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele aceita. Se eu tentar digitar A, ele não aceita o caractere. Então tem algumas aplicações que ela tem alguma certa particularidade, que é, opa, você só pode fazer senhas numéricas. Outras, não, você vai ter que usar maiúsculos e minúsculos. Então, de acordo com a regra de negócio que você for aplicar no seu sistema, você vai definir se esse cara é somente número ou se esse cara ele vai aceitar somente caracteres em maiúsculo ou somente caracteres em minúsculo ou qualquer tipo de caractere. Então, durante o desenvolvimento, essa é uma análise que você vai ter que fazer.
Opa, o meu sistema, tipo de senha, numérico? Não. Eu quero que ele aceite arrobas, arroba, número, letra maiúscula, letra minúscula. Então eu consigo trabalhar dessa forma. Só que aí eu tenho que manter o meu char case no padrão normal. Beleza? Bom, vamos lá. Então eu mantive, eu desabilitei aqui a opção do number only. Eu vou manter desabilitado por enquanto. E a gente vai mudar aqui, ó, o nome, a propriedade name aqui, ó. Então é o nome que eu tenho aqui, ó, edit 2. A gente vai fazer a referência para que o programador enxergue isso no código. Então qual que é a propriedade? A propriedade name é a propriedade que o programador vai conseguir enxergar dentro do código. Então eu vou usar novamente aquela nomenclatura que a gente definiu, que já foi falado em alguns vídeos passados, que a gente definiu para utilização em aula, que é a EDT. Agora a gente vai colocar como senha, sempre fazendo a referência a qual campo esse cara pertence. Então esse cara pertence a um campo de usuário e esse é um campo de senha, ok? Então alterei a propriedade name. Se eu vier no meu código aqui, ó, eu tenho aqui, ó, EDT usuário, EDT senha e as label 1, label 2 da mesma forma que estavam. Porém, esses dois objetos a gente fez uma alteração na propriedade name dele aí. Então já fica fácil do programador identificar dentro do código aí. E nós temos aí também, para a questão da senha, uma propriedade que é chamada de password char. Por padrão, ele vem desabilitado. E aí, qual que é a vantagem de você usar isso aqui? Ninguém quer ver qual que é a senha que você está digitando, ok? Ou melhor, você não quer que os outros vejam a senha que você digitou. Então aqui eu posso inserir um caractere que ele vai aceitar esse caractere como representação visual. Como assim representação visual? Então se eu colocar um caractere arroba aqui, na hora que eu estiver digitando a minha senha, ele vai escrever arroba. Se eu colocar asterisco, que é o mais comum, ele vai escrever um monte de asterisco na interface. Então vamos começar pelo mais comum, que é o asterisco. Então dentro do password char, eu vou clicar aqui em asterisco. Vou dar um enter para ele fixar esse valor aqui dentro. E agora eu vou compilar a aplicação para vocês verem como que ficou. Então, ó, digito usuário, Zanata, e vou digitar senha, Ricardo. Opa, não deu certo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Olha lá, tá ficando totalmente com os asteriscos. Ah, professor, mas o asterisco é muito manjado. Quero trocar. Perfeito. Você pode trocar aqui por um outro caractere. Vou colocar aqui um arroba. Vamos compilar novamente e ver como que ficou essa estrutura lá. Então vou digitar Zanata e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa que ele trouxe o arroba aqui. A senha chama Ana Júlia. Então, ó, trouxe totalmente os caracteres aí que a gente definiu lá. Ah, professor, eu quero usar um cifrão. Vamos testar um cifrão. Vou jogar aqui para compilar. Então, eu digito aqui Zanata e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou Zanata novamente. Observa que ele traz o caractere que você definiu lá, ok? Então, temos essa propriedade aqui. Essa propriedade é uma propriedade muito boa para ser utilizada nos campos que precisam ficar escondidos aí, ok? Nós temos uma outra propriedade para edit, que é uma propriedade que você pode utilizar se você quiser que ninguém edite o valor que tem dentro dela. Então vamos voltar aqui e colocar um texto aqui, ó. Então vou colocar um texto qualquer, vou colocar aqui como Ricardo. Na hora que eu der um enter aqui, vocês vão observar que vai aparecer um monte de asterisco aqui, ok? Vamos mudar aqui de Ricardo para Zanata. Vou dar um enter aqui, ó. Apareceu os asteriscos pertinentes ao nome que foi dado aqui. Eu vou procurar executar agora a aplicação sem bloquear esse campo, para que vocês possam ver a ação que a gente tem. Então eu vou executar aqui.
Observa que eu posso vir aqui, ó, e apagar o conteúdo, ok? E se eu não quiser que esse conteúdo seja apagado de um determinado campo, eu posso vir aqui, ó, e habilitar uma propriedade chamada Read Only. Essa propriedade a gente vai encontrar em todos os objetos que a gente tem, que você consegue injetar valores dentro dele. A edit, um memo, um combo que você deixou habilitado a opção de edição, uma lista. Então são componentes que a gente tem que você pode injetar valores ali digitando. Então nesses componentes você tem essa propriedade Read Only, ou seja, somente leitura. Então você vai habilitar esse cara. Quando eu compilar a aplicação, ele não vai deixar que você altere o valor dentro desse campo. Então eu vou apagar aqui, ó, vou selecionar e tenta apagar, ó. Ele não deixa. Se eu clicar aqui, ó, ele desabilita totalmente as opções que eu tenho, ó. Vou selecionar tudo, desfazer, recortar, copiar, colar, excluir. Ele não deixa porque é um campo totalmente somente leitura. Já se eu clicar aqui, ó, eu tenho a opção de colar, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele não deixa porque é um campo de somente leitura. Então eu consigo trabalhar também com essas estruturas, com essas propriedades dentro desses objetos. Não são todos os objetos que possuem essa propriedade, somente os objetos que a gente consegue fazer a inserção de dados pelo usuário, ok? Então vou desabilitar essa opção porque o interessante é a gente digitar a senha, né, o usuário e a senha, e vou apagar o texto desse cara aqui também. Então nesse vídeo a gente viu aí algumas propriedades básicas desse componente, ok? Temos também para esses componentes alguns eventos, ok? Então nós temos alguns eventos no qual a gente não vai programar agora, mas eu vou citar esses eventos que a gente tem e como aplicar esses eventos. Então o primeiro de todos os eventos aí que eu acho mais interessante numa consulta dinâmica é você habilitar uma propriedade, programar dentro, na verdade, do evento da sua edit, no evento onChange. Nesse evento onChange você consegue fazer uma programação para que eu possa fazer uma busca campo a campo ou caractere por caractere dentro de uma base de dados. Então a gente vai usar bastante isso daqui quando a gente for trabalhar com consultas numa base de dados, ok? Eu tenho também uma propriedade, essas propriedades onClick, doubleClick, são propriedades que você pode programar aqui para quando você terminar de digitar alguma coisa, vir com o mouse em cima aqui, clicar e ele executar uma operação. Então onClick representa um único clique, doubleClick representa 2 cliques. Mas para isso você precisa programar a função para que ela aceite os cliques do mouse, ou um clique ou 2 cliques, ok? Temos a opção também do onEnter. Então você vai programar a funçãozinha dentro da sua edit para que ao concluir um texto, quando você pressionar a tecla Enter, ele faz com que seja executada a operação que você programou nela aí. Temos a opção do onExit, então você pode trocar a cor do campo de texto na hora que você sai desse campo, se o campo estiver preenchido. Então se você quer fazer uma firula aí, o cara preencheu o campo, ele saiu daquele campo, foi para o de baixo. Se o campo não estiver em branco, ele fica amarelinho, se estiver em branco, fica em vermelho. Então você pode definir essas propriedades, criar esses eventos dentro do onExit, do onExit. Que aí você vai falar, eu quero que fique rosa quando o cara deixou em branco aqui e não preencheu. Então na hora que ele sai desse componente, que salta, vamos supor, para o componente de senha, ele troca a cor aí. Temos o onKeyPress, então eu posso programar a minha edit. Quando eu terminar de digitar um determinado valor, eu digitar, sei lá, uma tecla F6 e ele executar uma operação. OnKeyDown, OnKeyDown é na hora que eu soltar uma determinada tecla. Então eu pressionei a tecla F6, ele não faz nada. Na hora que eu soltei, ela faz alguma operação. No onKeyPress o mesmo princípio, ok? Agora deixa eu corrigir aqui. O onKeyDown
é para baixo. Na hora que eu clicar, aquela teclinha do teclado mesmo, page down, ou a setinha para baixo, ele faz uma ação. On key up, se eu clicar o page up ou a setinha para cima, ele faz outra ação. Mas para isso também precisa estar programado. Então não é simplesmente, vou colocar qualquer coisa aqui dentro e ele vai funcionar. Não, você precisa apontar para ele o que você quer que ele faça e qual tecla que você quer que ele responda aí na ação. Temos as opções semelhantes ao que a gente tem no formulário, que é a parte do mouse. O mais utilizado seria o move e o mouse, que seria o mouse enter aqui, que seria a mesma coisa que o mouse clique lá do nosso formulário. Então são as propriedades que a gente tem que a gente pode estar utilizando aí, propriedade não, desculpa, os eventos que a gente tem que a gente pode estar utilizando aí dentro da nossa estrutura, beleza? No próximo vídeo a gente vai conhecer um outro componente da nossa paleta aqui e as suas respectivas propriedades e eventos. E aí sim, nesse cara a gente já vai começar a aplicar alguns eventos para fazer com que essa interface ela tenha uma resposta aí um pouquinho mais amigável aí, ok? Até o próximo vídeo.